Então hoje eu vou ranquear 7 opções de renda fixa com liquidez diária, as melhores aí especialmente para quem é iniciante, usando o método objetivo, nada de achismos. Até porque aqui vamos considerar e conjugar dois elementos, não só a taxa do investimento em si, mas também a robustez da instituição, do banco que está oferecendo aquele investimento. Tudo isso por meio do índice de Basileia. E além disso, como o ranking e o melhor investimento, eles vão mudar conforme o seu perfil. Se você quer mais paz, se você quer um equilíbrio, ou se você quer uma rentabilidade ainda melhor. Porque para quem é iniciante, o problema não é simplesmente escolher o que tem melhor taxa e está pagando 0,02% a mais. O problema é acabar escolhendo no escuro e depois ficar com medo, se arrepender e eventualmente até parar de investir ou voltar para a poupança. Mas o melhor investimento muda de acordo com o seu perfil. Então eu vou te mostrar tudo isso em tempo real com esse painel aqui que vocês estão vendo na tela, já dando spoiler, que você puxa o controle e o ranking vai mudando. Então esses vão ser os 7 investimentos que nós vamos ranquear aqui até o final do vídeo. Nós vamos ter aqui esse CDB de 107% do CDI do Banco BMG, vamos ter também um CDB do Banco Itaú, um CDB do Banco ABC, que vai pagar aí 102% do CDI, um CDB do Banco da Ecoval, outro CDB do Banco Bari, o CDB de liquidez diária do Banco Inter e, por fim, um CDB também de liquidez diária do Banco Sofisa. Mas não se enganem, nem sempre a melhor taxa vai ser o melhor investimento. Mas antes, até trazendo todo mundo aqui para a mesma página, primeiro, liquidez diária significa que você pode resgatar aquele investimento a qualquer momento, você tem acesso àquele dinheiro a qualquer momento. Isso acaba sendo ideal para duas situações. A primeira é a reserva de emergência, um dinheiro que você tem ali para atender os imprevistos e os percalços do dia a dia. Às vezes você ficou sem renda por algum tempo, às vezes o carro que você usa para trabalhar deu algum defeito, e a outra circunstância, outra ocasião, seria uma reserva de oportunidade. Todo mundo aí já deve ter vivenciado alguma situação em que ficou pensando algo do tipo, olha, se eu tivesse dinheiro naquela época, eu teria conseguido aproveitar aquela oportunidade que apareceu. Ou seja, para sanar uma emergência ou aproveitar uma oportunidade, você precisa de fácil acesso ao recurso, o que é viabilizado por essa característica de liquidez diária, o que é uma característica dos 7 investimentos que estamos tratando aqui nesse vídeo. E um outro critério que envolve a robustez do banco é justamente o índice de Basileia. Basileia a gente pode definir aqui como colchão de capital do banco, é uma medida de quanto o banco tem de capital próprio para aguentar eventuais riscos e possíveis perdas. Vamos imaginar o seguinte, Evandro, acabo tomando aí um prejuízo de R$1 milhão no meu negócio. Se eu só tiver R$15 mil de grana minha, tipo, eu só tenho uma moto CGzinha 160 que vale esses R$15 mil, eu já quebro aí no primeiro tranco. Agora, por outro lado, se eu tiver R$300 mil de capital próprio, eu até apanho, mas eu não vou sair do jogo. Então, nos bancos, esse índice de Basileia mede isso, quanto de músculo que o banco tem para aguentar perdas sem quebrar. Não chega a ser uma garantia, é mais um termômetro aí da robustez do banco. Inclusive, recentemente na mídia, a gente está vendo um caso aí de um banco que fez muito dinheiro, mas sem robustez. Se você sabe de quem que eu estou falando, já deixa aqui nos comentários. E um detalhe importante, o índice mínimo exigido pelo Banco Central para o Basileia é de 11%. Portanto, eu uso o Basileia, normalmente se usa o Basileia para comparar instituições e reduzir a chance de dor de cabeça, fundamental, especialmente para quem é iniciante. Agora vamos para a taxa. Aqui não tem segredo. Você vê lá 100%, 105% do CDI, isso é o banco dizendo quanto que ele vai te pagar em cima do juro de mercado, a taxa Selic. E como regra prática, o CDI costuma andar bem perto da Selic. Então, se a Selic está em 15% ao ano, dá para entender o CDI como essa mesma ordem de grandeza, normalmente ele menos 0,1%. Então, se a Selic está a 15%, o CDI normalmente vai estar ali em 14,9%. Mas ainda assim, como eu já dei spoiler aqui, nem sempre a melhor taxa vai ser o melhor investimento. A taxa é apenas metade do caminho, talvez nem isso tudo. Então, vindo aqui para o ranking, vocês vão reparar que ele vai atualizando automaticamente à medida em que eu vou variando aqui o slider, que faz justamente essa ponderação entre taxa e a robustez do banco. Ainda aqui nessa seção da esquerda, ele vai ter um destaque aqui para quem vai ser o primeiro lugar, de acordo com o peso atual, né, de onde eu deixar ali a proporção no slider, e o último lugar também de acordo com o peso atual. E aqui eu queria chamar a atenção para essa primeira linha, do jeito que o gráfico está setado, do jeito que o ranking está setado nesse momento, só para trazer também todo mundo aqui para a mesma página. Vamos reparar aqui, nesse primeiro lugar, para essa configuração, né, que seria aqui esse CDB do Banco BMG.
E aqui reparem o seguinte, o score para o retorno, ou seja, a pontuação que a gente está dando de acordo com o retorno, de acordo com a taxa, é de 10. É a nota máxima, né? As pontuações aqui elas vão sempre variar de 0 a 10. E por que que vai ser máxima no caso do BMG? Justamente porque, se vocês repararem aqui, ele é o que está oferecendo a maior taxa. Aqui no caso ele está oferecendo um CDB de liquidez diária de 107% do CDI. Então, como ele tem a maior taxa, ele vai ter a maior pontuação. Por outro lado, a pontuação, o score dele, relacionado à robustez, né? A robustez da instituição, do próprio BMG, vai ser a menor nota possível. Vai ser aqui no caso 0, justamente porque, como a gente viu, né, o índice que mede essa robustez, o índice Basileia, ele, para esse universo que a gente está tratando aqui de 7 investimentos, ele é o menor dentre todos esses 7. Então ele é muito beneficiado na questão da taxa, mas ele acaba sendo penalizado para esse universo aqui em relação à robustez. Então, entendido aqui como que funciona a lógica aqui por trás desse ranqueamento, a gente vai ter aqui 3 presets, né, já definidos, que vão variar aqui de acordo com o perfil com que cada um prioriza. Vocês vão perceber que vai haver uma alteração aqui no ranking. Primeiro, vamos começar aqui pelo perfil que a gente vai chamar o perfil para quem quer paz, para quem quer essa tranquilidade, que seria um perfil que vai colocar um peso aqui, uma proporção de 70%, priorizando a robustez do banco. E os 30% restantes seriam aí referentes a taxas, mas aí a lógica aqui é que a gente estaria dando um peso maior aqui para quem prioriza a robustez do banco. Então, nesse caso, colocando esse peso aqui de 70% para a robustez, a gente vai ter que o melhor desses investimentos aí de CDB de liquidez diária vai ser o CDB oferecido pelo Banco Bari, que oferece uma taxa de 101% do CDI, seguido pelo CDB do Banco ABC, oferecendo uma taxa de 102% do CDI, e seguido aqui, fechando o top 3, por esse CDB do Banco Sofisa, que oferece uma taxa de 105% do CDI. Ou seja, reparem que, para quem prioriza a robustez do banco, da instituição financeira que está oferecendo aquele investimento, mesmo um banco que está oferecendo uma taxa menor, e que, se a gente fizer a conta aqui, nós estamos falando de 4 pontos aqui percentuais menor do que o terceiro colocado, ainda assim, para essa lógica, para quem prefere apostar na tranquilidade, na robustez dos bancos, a gente vai ter o Banco Bari aqui oferecendo uma taxa menor, mas ainda assim sendo investimento melhor, mais indicado nessa situação. E aqui, até complementando, a gente vai ter, em primeiro lugar aqui para o CDB do Banco Bari, e o último, né, nesse nosso ranking vai ser o CDB oferecido pelo Banco Inter. Agora, se a gente for aqui para o segundo perfil, né, desse investidor, que vai ser o perfil que a gente vai chamar aqui de equilíbrio, que vai dar pesos iguais tanto para a robustez da instituição financeira que está oferecendo aquele investimento, tanto quanto para a taxa oferecida, quando a gente clica aqui, a gente pode reparar que o CDB do Banco Bari ele permanece aqui na liderança, né, como o melhor investimento adequado para esse perfil de equilíbrio. Só que aqui houve uma alteração já no segundo melhor investimento de acordo com esse critério, aqui ficando esse lugar aqui ocupado já pelo CDB do Banco BMG, que está oferecendo ali uma taxa de 107% do CDI, seguido aqui pelo CDB do Banco Sofisa, que permanece, mesmo com essa alteração, permanece aqui fechando o top 3, e também aqui em termos gerais o CDB do Banco Inter segue sendo aqui, digamos assim, um lanterna nesse universo aqui desses 7 investimentos que a gente está avaliando. Então, para quem preza o equilíbrio, né, colocar pesos iguais, tanto para robustez quanto para taxa, esse aqui vai ser o nosso ranking. E fechando aqui com o perfil que vai priorizar mais a taxa, o retorno oferecido por esses investimentos, que a gente vai chamar aqui de perfil de caça-taxa, que vai ter um peso de apenas 30% na robustez da instituição financeira, mais 70% priorizando a taxa, o retorno. Para esse caso, para essa configuração, a gente vai ter aqui o CDB do BMG, sendo o melhor investimento indicado,
até porque, né, nesse caso, ele oferece de fato a melhor taxa, né, a maior taxa, e ele vai ser seguido aqui pelo CDB do Banco Sofisa, né? Se a gente for reparar nas configurações anteriores, o Banco Sofisa ele teve no top 3 aqui para os 3 cenários, né? Isso é um ótimo indicativo de que é um investimento bastante atrativo. E também considerando ainda esse perfil que prioriza o retorno, a rentabilidade, a gente tem aqui também entrando pela primeira vez no top 3 esse CDB oferecido aqui pelo banco da Ecoval, que oferece um CDB de liquidez diária de 104% do CDI. O CDB aqui do Banco Inter foi o pior nos 3 cenários, né, o que não quer dizer que seja uma instituição ruim, só que para esse universo, né, restrito aqui de 7 investimentos que a gente trouxe, ele teve aqui o pior desempenho de todos. Mas aqui o importante é chamar a atenção de que, de acordo, né, com o peso que você der aqui para cada um desses parâmetros, né, tanto para a robustez do banco quanto para a taxa, você vai ter um ranking diferente. Ou seja, como eu tenho reforçado aqui ao longo do vídeo, não necessariamente a melhor taxa vai ser o melhor investimento para você. Então nós vamos ter aqui 2 regras que acabam salvando quem é iniciante. Até porque falamos aqui que esses investimentos de liquidez diária, eles são indicados para reserva de emergência e de oportunidade. Então, concentração, evitar concentrar todo o seu investimento em um banco só. A gente sabe que tem todo um desgaste, é meio chato, né, você ter conta em várias corretoras, mas mesmo dentro de uma mesma corretora você consegue ainda assim diversificar ali a sua reserva de emergência. E objetivo, a reserva de oportunidade, ela oferece e ela possibilita uma maior flexibilidade, mas para a reserva de emergência você precisa de liquidez e segurança. Então aqui a questão não é que você precisa decorar qual banco que vai ser o melhor. Você vai precisar justamente de um método simples, ponderando aí a taxa e a robustez da instituição e escolher conforme o seu perfil. Vou deixar esse painel aqui na descrição para você também mexer no slider e poder gerar o ranking conforme o seu perfil, as suas preferências. Mas eu queria saber de você, qual o preset que para você faz mais sentido? Paz, equilíbrio ou a busca de rentabilidade? Comenta aqui embaixo e já se inscreva no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui.